tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com a Daniel Costa como intérprete. Bora estudar um pouquinho sobre medidas de temperatura. Porque depois nós vamos continuar na próxima semana com problemas a respeito de temperaturas. Então, vamos mexer o estado de Minas Gerais, né? E conhecer um pouquinho mais esse estado e as nossas escolas com os nossos estudantes. Olha aqui, imagina você, né, viajando por esse estado de Minas Gerais, né? E você vai, né, parar na escola, chega na escola estadual Maria Augusta Silva Araújo. Um beijo, um abraço para todos de lá, né? Todos, professores, estudantes, todo mundo. E essa escola, ela fica em Muriaé, Minas Gerais, né? A escola aí, ó, tá bonita. Tá precisando de uma reforminha, mas o que é interessante da escola é o quê? É exatamente o que se aprende lá. Então, toda a escola é lugar de aprendizado, é um lugar lindo, né? Então, vamos lá. Como é hora de estudar, né? Nós estamos na hora de estudar. Você vai entrar na sala da Maria Tereza. A Maria Tereza é a professora do 4º ano, exatamente do ano de escolaridade que você estuda. E o assunto em pauta é a medida de temperatura. E você conhece a Giovana? A Giovana é uma menina linda que adora criações animais. E ela gosta muito de criar galinhas, tá? Então, ela tem um assunto, né, sobre a ave, muito conhecimento nessa parte, né? E dá uma aula de conhecimentos exatamente sobre como colocar os ovos para chocar. Então, Giovana fala, os ovos de galinhas devem ser incubados a uma temperatura de 37 a 39, mas o ideal mesmo é que fique por volta dos 38 graus, tá? Como Giovana conhece muito sobre esse assunto, ela falou assim, podemos juntar os ovos, né, para colocar para incubar mais tarde, por algum tempo. Mas o ideal é que esses ovos fiquem exatamente a 12 graus, próximo de 12 graus. Porque menos que 12 graus não vai dar, porque o embrião morre, né? E mais de 12 graus o ovo vai perder, vai estragar. Então, o ideal é manter essa temperatura. Ela estava lá explicando para os seus coleguinhas. Essa Giovana é conhecida, né, sobre ovos e sobre criação de galinhas. Mas olha que interessante. No momento, existem vários tipos de termômetro. E o termômetro é exatamente o instrumento que a gente usa para medir temperatura, certo? E essa medida de temperatura que é o nosso assunto de hoje. E como existem vários, olha, nós temos vários tipos de instrumentos. O primeiro, né, e o segundo são instrumentos que dá para medir tanto medidas positivas e negativas. E no caso, 4º ano, a gente vai falar medidas que sobem, medidas que descem. Não vamos entrar, né, muito em detalhe em questão de medidas positivas e negativas. E existem todos esses tipos de termômetros. Esses dois últimos, né, a gente está vendo muito ultimamente. Então, olha, eu trouxe um instrumento para você. O termômetro meu, ele já está bem velhinho, mas era o que eu tinha. E eu trouxe para você ver. Ele tem medidas positivas, que são as pretinhas, e medidas negativas e o 0. Presta atenção, onde que está clarinho seria de vermelho, tá? Mas aí eu tenho o 0, 10, o 20, o 30, tudo negativo. Você vai focar como? Você vai focar como?
medidas que sobe, porque está subindo, né? Que é mais, e medida que desce, que está descendo, é menos. Vamos colocar isso em prática, tá bom? Então, vamos lá. Hora de praticar. Maria Tereza coloca no quadro o assunto, né, de medidas de temperatura. Aí ela coloca assim, isso, né, a Giovana está comentando com a mãe dela. Ao acordar, a Giovana olha por termômetro, que é esses daqui, ó, tá? Olha por termômetro. Na parte da tarde, Giovana fala para sua mãe Simone. Simone, que é muito atenciosa com Giovana, ficou super interessada no assunto. Ela fala muito assustada para a mãe dela. Mãe, a temperatura já está a 28 graus, né? Da hora que eu acordei até a hora, né? Até agora já subiu 10 graus. Então, ela sabe que está em 28 graus. Da hora que ela acordou, né? Até aqui, ela subiu uma temperatura. Como que fica isso no dia a dia? Subiu 10 graus. Qual é a temperatura, né? Quando a Giovana acordou? Então, vamos pensar um pouco. Olha, quando ela acordou, ela olhou o relógio, ou o termômetro, e não comentou nada. Foi passando o dia, ela falou muito assustada para a mãe dela, que a temperatura tinha subido, né? E é normal, você acorda, o dia está mais fresquinho, né? Mais, é ameno que a gente fala, e ao passar do dia, a temperatura sobe, né? Então, ela acordou, subiu, na parte da tarde subiu 10 graus e já era 28 graus. Então, vamos pensar um pouco aqui. Eu tenho 28 graus, que foi na hora que a Giovana falou, né? Da temperatura, e ela contou quanto que era, 28 graus. Eu sei que subiu, então a quantidade aqui, ela é bem maior, ela é uma quantidade mais 10 que chega a 28, então ela é menor do que 28. Então presta atenção, um número que eu não sei quem é, mais 10, eu vou chegar exatamente ao 28. Então, se eu tirar 10 de 28, eu tenho 28 lá. Eu tenho aqui, ó, temperatura 28. Se eu tirar 10, eu tenho exatamente a temperatura. Se eu tirar os 10, né, eu tenho exatamente a temperatura que a Giovana acordou. Então, olha lá. Vai ser 28 menos 10, porque tirar é menos. Então, vai ficar 28 menos 10, deu 18. Então, a temperatura, né, que Giovana tem ao acordar, que ela olhou, é de 18 graus. Então, a temperatura que Giovana viu no termômetro ao acordar é de 18 graus. Então, gente, presta atenção. Os termômetros, eles servem para medir a temperatura. Nós vamos ter sempre no dia a dia, né, e prestando atenção com vocês, eu vou ficar com o termômetro aqui, que às vezes eu preciso. Sempre no dia a dia, você vai ver esses termômetros quando está muito frio, né? Quando está muito frio, você vai ver uma temperatura bem mais próxima de 0 ou menor do que 0, que aí você vai ver um númerozinho negativo, né? Um menozinho na frente do número para representar isso. E a temperatura é medida em todos os lugares. Por exemplo, se você está com febre, a sua mãe vai usar esse tipo de termômetro, parecido com esse, né?
ou esse, que são os dois últimos que servem para medir a temperatura do corpo, que pode variar, né, até 37 graus. Depois de 37 graus, é considerado como febre. Febre vai ser mesmo depois, acho que de 37,2. Porém, 37 já é estado febril, digamos assim. Então, se você pega o termômetro, esse termômetro, e coloca na geladeira, né, no congelador, o termômetro vai marcar abaixo de zero. O termômetro vai baixar abaixo de zero, que a gente chama medida negativa. Por quê? O gelo, por exemplo, ele é formado como? É numa temperatura baixa. Ele gela, ele vira gelo, a água vira gelo a 0 graus centígrados a nível do mar. Então, aí por isso que o nosso congelador, ele vai trazer temperaturas abaixo de zero para gelar um pouco mais rápido aquela água para ela transformar em gelo. Mas a temperatura da geladeira é uma temperatura baixa para conservar alimentos. Se você for pensar na máquina de picolé, né, que faz o picolé, lá é muito gelado, você não pode nem colocar a mão, porque você não vai querer congelar a sua mãozinha, né? Por isso que tem esse termômetro. Esse termômetro, ele é o ideal para aquelas máquinas mesmo, que a pessoa, quando vai fazer sorvete, né, picolé, ela coloca para medir, que tem que ser a temperaturas muito baixas, tem que ser abaixo de zero. Então, quando esse faixinha vermelha que está aqui dentro, se ela sobe, onde que for marcado, eu não sei se dá para ver, né, onde que está marcado, onde que ela está marcada, que está medindo a temperatura. Aqui está marcando 21 graus nesse ambiente, tá bom? 21 graus. Que aí dá para ver direitinho a temperatura do ambiente. Então, essa faixinha vermelha que mostra exatamente a temperatura que está o ambiente, no caso, certo? Então, vamos para a próxima ideia. Olha que legal! Pé na estrada e vamos conhecer mais um lugar. Quem a gente vai conhecer? Nós vamos conhecer o Edson Ícaro. Ele também estuda medida de temperatura. Está no mesmo ponto que a Giovana. Olha que legal, Giovana está lá em Muriaé. E o Edson, ele está lá em Vargem Alegre, né? Ele estuda na Escola Municipal Adalmo Passos Lopes. Um abraço para todos, né, de Vargem Alegre e da Escola Adalmo Passos. E um abração para todos os estudantes de lá e dos professores. A Escola Municipal Adalmo Passos, né, Lopes, está aí, ó. É uma escola muito grande que nem deu para colocar na foto, né? Ficou só pegando um pedacinho da escola. Catarina é a professora do Edson. Ela também é muito dedicada, igualzinho Maria Tereza. Aliás, todos os nossos professores são dedicados e é o que há de melhor, tá? Então, vamos estudar mais um pouco. E aí ela passa uma atividade parecida que a Maria Tereza passou. Por que ela passa a atividade? Porque é exatamente bem próximo à matéria e a gente tem que estudar a matéria no local dos interesses nossos, né? Então, o clima, né? Aqui em Vargem Alegre, a professora, né, Catarina fala, o clima aqui em Vargem Alegre muda muito. Quando fala muito, que varia muito. O que é isso? Tem hora que no dia está muito frio, começa muito frio, e chega à tarde, está muito quente, né? Aí dá uma variedade boa. Aí ela pega e fala assim, ontem, no dia de ontem, a temperatura máxima foi de 26 graus. Né? No decorrer do dia, a temperatura caiu 12 graus. O
que aconteceu esse decorrer do dia? Na realidade, era aqueles tempos que a gente começa, né, um dia mais quente, quando pensa que não, você fala assim, nossa, à tarde já está tão frio e a gente começou tão bem. A gente costuma até errar a roupa, né? Que a gente sai de casa com uma roupinha fresquinha para aguentar o dia, né? E chega à tarde, você está precisando voltar para casa porque saiu para trabalhar ou você saiu para estudar e você está morrendo de frio já, né? Então, significa que a temperatura caiu. Qual foi a temperatura? Vamos pensar. O que é isso? Caiu? Caiu, ela estava a 26 graus. Deixa eu olhar primeiro aqui onde que é o 26. Ih, eu tô sem óculos, vai ser mais ou menos aqui, ó. Estava a 26 graus. Ela caiu 12 graus. Se caiu, nós vamos falar o quê? É mais ou é menos? Caiu é menos, subiu é mais. Então, sempre quando você for olhar as medidas do termômetro, é assim. Se olhou a temperatura, caiu, você vai fazer a operação de menos. A temperatura subiu, você vai fazer a operação de mais, tá bom? Então, vamos lá para ver como é que anda lá em Vargem Alegre a temperatura. Era 26 graus e caiu 12. Eu já ensinei para você fazer conta de cabeça, mental, você lembra? Como que a gente vai fazer? Vai ser como? 26 menos 12. 26 menos 12, 12, a gente vai somar 10, né? Então, 26 com... Ó, não é menos, gente. Eu já estava fazendo a conta errada. Olha para você ver. Até eu erro. Quase que eu dei a resposta errada para você. É menos. Então, 26 menos 12. Então, a gente vai considerar eliminando para fazer conta mental, né? Retomando a conta mental, você elimina o 2, coloca o 0. Então, ficou 26 menos 10. 26 menos 10 dá 16. 16 menos 2 que sobrou, deu exatamente o 14, né? Então, a temperatura, né, mínima em Vargem Alegre estava de 14 graus nesse dia de ontem, que a professora, né, a Catarina, falou. Gente, o termômetro, ele é muito utilizado, né, em várias situações, não só em temperatura do dia. Quando a gente fala em incubar, né, os ovos, ele tem uma certa temperatura. Quem mexe com peixinho sabe que a temperatura não pode passar dos 25 graus, porque os peixinhos não vão se adaptar e correr o risco até de morrer. Esses peixinhos de aquário, eles são mais sensíveis, por isso que tem que ter um termômetro lá para variar. E tem um aparelhinho que é colocado tanto em aquário, geladeira, né, incubadeira, que chama termostato. O termostato, ele é um instrumento que é usado para equilibrar a temperatura do ambiente que você quer. Como que você equilibra esse ambiente? De que forma? Você, né, no caso da geladeira, aí você coloca uma temperatura lá, ele vai equilibrar a temperatura, digamos que você quer que a sua temperatura da sua geladeira fique em 5 graus, né? A geladeira, não é o congelador não, tá? A geladeira. A geladeira fica em 5 graus, aí você coloca o termostato, aí ele vai sempre trazer a geladeira para aquela temperatura. Então, lá na geladeira tem um termômetro, tá? Que o que acontece? Quando a temperatura sobe, aí o termostato faz com que a geladeira ligue e resfria o ambiente. O ar-condicionado também é a mesma coisa. Lugares que é muito quente, usa ar-condicionado para manter o ambiente. Então, você vai encontrar várias situações no dia a dia que tem muito, né, essa situação aí que você tem um termômetro e mais. Então, guarda aí. Sempre quando for fazer a operação, subiu, você vai fazer continha de mais. A temperatura desceu,
você vai fazer a continha de menos em cima da temperatura que foi dada, tá bom? Por hoje é só, né? Não esqueça de entrar em contato com a nossa rede, né? Com o nosso canal de comunicação, porque ele está aí para a gente tirar dúvida. Então, teve dúvida hoje, entre em contato. Um beijo muito especial para a Giovana e o Edson e todos os estudantes que estão assistindo, né, e estão acompanhando as nossas aulas. Entre em contato conosco para tirar dúvida. Teve dúvida? Entre em contato com o seu professor. É o que a gente tem de melhor. Ele está perto, ele está disponível para você. Então, entre em contato, liga ou então manda um WhatsApp. E mais, não esqueça de, ficou dúvida, retorne no Se Liga Educação no site e assista as nossas aulas novamente. Até mais, tá? Beijo!